Bem-vindos, benza a Deusa de volta, mais um episódio, estamos aqui empolgadíssimas. Eu sou Maria Marta. E eu sou a Thayu, sejam bem-vindos. Maravilha, benza a Deusa tá on. E aí, pessoal, estamos aqui na Tríade do Sucesso, estreando esse ano mais uma vez, falando sobre empoderamento, nutrição, materialização, como a gente coloca... os sonhos em sonhos. Dia. Você pegou aqui da minha cabeça. Colocar os sonhos em prática, realizar, tirar né? Do papel. Tirar do papel. Ser essa pessoa de poder, né? Então... Ano de executar. Ano de executar, de fazer realizar. acontecer. Exatamente. Temos convidados especiais. Como sempre. Estreando aqui no Benza a Deusa, senhora Camila, muito bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada, meninas. Gente, temos aqui a Camila, a gente vai falar um pouco sobre o BioFlow, vai falar sobre nutrição. A Camila é terapeuta do BioFlow, né? Ela também é parceira da Casa do Horto, que a gente já trouxe algumas pessoas de lá. Ai, vocês precisam conhecer. Quem mora em São Paulo, conheça a Casa do Horto. Muito bem-vinda, Camila Benza a Deusa. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom que você veio e topou nosso convite. Maravilha. Obrigadão. Vamos começar? Bora. Então vai, conta pra gente um pouquinho sobre o que é o BioFlow ou por onde você quer começar. Tá. Eu já quero começar sem falar. Eu quero começar sentindo. Quero propor para vocês e para quem está em casa, onde quer que esteja, que possa parar um pouquinho, né, de pensar e simplesmente sentir. Então, o convite é um pouquinho, se vocês estiverem de pé, perna cruzada, descruzar as pernas, ajeitar um pouquinho o corpo. Exatamente. Soltar um pouco, fecha os olhos. Relaxar. Relaxar, né? Sair um pouquinho do piloto automático, fazer 3 respirações bem profundas. Inala e exala solto. E toma alguns segundinhos só para observar como está seu corpo agora. Se tem algum ponto de tensão. Onde que tá gostoso, confortável. Os pensamentos, eles virão. Deixa eles só passarem como nuvens e observa um pouquinho o seu corpo. Acolhendo em detalhe o que você estiver sentindo. Veja se é possível nomear o que sente. Acolhendo em detalhe e finalizando com outras 3 respirações bem profundas. Quando quiserem, pode abrir os olhos. Nossa, voltei pro eixo e aqui. Aí, me conta. O que você pôde perceber? Eu acho que eu precisei voltar pro lugar, pro meu centro. Uma palavra aqui. Presença. Presença. Exato. Bom, né? Muito bom. Olha, gente, é a minha primeira vez gravando, assim, podcast, olhando câmeras. Então, eu percebi que eu estava um pouquinho ansiosa. Mas é bom, né? É perceber essa ansiedade, nomear e falar, não, tá tudo bem, tá seguro, as câmeras não vão te engolir, tudo legal. Né? Então, acho que se fosse para resumir um pouquinho, né? Começando a falar do BioFlow, ele é uma técnica de inteligência emocional. Né? Ele advém do Renascimento, um dos precursores do Renascimento é o Leonardo Orr, e eu fiz a minha formação com a Fanny, que trabalhou com ele por 25 anos. E durante todo esse tempo, né, trabalhando, o que ela percebeu? Né, que as pessoas, e a gente sabe disso, né, a gente vive muito no mental. E o convite sempre do BioFlow é observar um pouco o seu corpo, sair desse processo mental, dos macacos julgadores e olhar para o que você está sentindo. Para o físico. Primeiro uma consciência, né, trazer isso para uma consciência corporal, depois uma consciência emocional. Legal, sinto o meu corpo. Sinto algumas borboletas aqui no estômago. O que é? É ansiedade? É paixão? Né? Aprender a nomear isso, porque quando a gente aprende a nomear, a gente coloca nos lugares corretos, nas caixinhas. Com certeza. Né? Então, a inteligência emocional vem muito disso, de você
observar o que sente, nomear o que sente e, desse modo, você não projeta no outro, não põe a culpa, né? Ah, eu tô assim porque tá frio. Tô assim porque é astrologia, Mercúrio tá retrógrado, né? Então, a gente para de olhar um pouquinho para esse movimento e olha pra gente, né? Então, assim, resumidamente, o BioFlow começa a permear por esse caminho. Muito né? Um processo, você falou, né? Muito, vamos falar sobre nutrição. E é o nutrir, né? Como que a gente se nutre da nossa autopercepção, da nossa consciência, para a gente conseguir ter uma vida mais leve, mais fluida dentro do processo. Muito bom. Essa é a grande introdução. Nossa, Camila, você sabe que você foi fazendo exercício e eu fui percebendo que eu estava agitada também, porque, né, a gente está aqui no estúdio, tem que fazer, tem roteiro, a gente tem questões para colocar e pauta. E assim, eu senti uma presença, voltei pro meu eixo, fiquei tranquila, voltei aqui pro papo, centrei no nosso papo que a gente precisa falar. O corpo dá dica o tempo todo, né? O emocional, o mental, o corpo tá aqui dando dica o tempo todo. E foi essencial, assim, a calma, volta. A gente vai falar o essencial, o que precisa desse papo, da nutrição. Perfeito. Foi, assim, ilustrativo, prático. Se você fez aí, amigo, amiga, sente. Sente como você observa. E olha que interessante, quando você fez, eu fico sempre num estado de auto-observação, mas eu pude perceber a tua respiração. Né? Então, uma respiração, a exalação e a inalação, ela diz muito de como a gente sente, como a gente está. A inalação é a porta de entrada, abertura para a vida. Só a gente pensar assim, quando o bebê nasce, né, fez o corte do cordão umbilical, qual é a primeira reação dele? É o inalar. Então, essa abertura de vida. E a exalação é como a gente se entrega e confia na vida. Ou seja, até quando a gente pensa assim, os últimos suspiros, né? Então, acabou. Né? Então, é um processo de entrega, de confiança. Então, essa consciência e a importância, né? Dessa consciência. Nossa, eu tô respirando dessa forma. Tá? Como que tá? Como que eu posso melhorar isso? Como que no meu processo do meu dia a dia, eu posso confiar e soltar de fato? Deixa eu soltar. Né? O convite é sempre deixa leve. Me abrir para o externo e deixar o interno também fluir. Fluir, exato. Caraca, amei isso. Permitir, né? Não, já anotei aqui internamente e observar a respiração. Esse é o grande exercício, assim. E eu tenho, é engraçado que eu tenho uma tatuagem, né? Que eu fiz há pouco tempo. Respirar para curar. Porque é um processo que... Ele parece simples, gente, mas tô respirando. Claro, Sim. nós estamos respirando, senão a gente não estaria inteiro, aqui exato. o tempo inteiro. A questão é como você está respirando. Né? Essa respiração, ela é consciente. Você se percebe muitas vezes respirando, né, aflito, eufórico, ou numa respiração controlada, tensa. Né? Então, essa respiração, a partir do momento que a gente aprende a observar, você fala, opa... Observei, tá? O que essa respiração está dizendo sobre mim? O que eu posso fazer agora que eu tenho a consciência? Eu não gosto da palavra. Muita gente fala, agora eu tenho controle sobre a respiração. Não! Não, linda, não tem. Não tenha controle, solta o controle. O exercício é exatamente a consciência, né? Não é o controle. O tempo inteiro a gente acha, e a gente viveu, né? É uma pandemia que a gente percebeu onde ninguém tem controle de absolutamente nada. Né? Então, acho que a grande lição que a gente teve nesses últimos quase 3 anos, né? A gente vai entrar em março, foi que nada está sob nosso controle. Né? Então, esse é um exercício de olhar, observar, nomear, acolher. E essa nutrição, né? E é fluida, é um ciclo. Né? Eu olho, observo, às vezes eu volto, tá tudo bem errar, me permito errar, me permito ter essa consciência. Legal. Eu queria jogar aqui perguntas, tá? Perfeito, adoro. Porque eu percebo que eu comecei a desenvolver uma percepção sobre o meu corpo muito grande, assim, com a vida. E, por exemplo, eu sinto quando eu vou ficar doente. Eu sinto quando a minha imunidade está baixa. Eu sinto meu sangue doce. Eu falo pra minha mãe, eu tô sentindo meu sangue doce. Eu vou ficar gripada. Então, sangue doce. Eu não sei explicar, mas eu sinto na minha boca que meu sangue tá doce. Dá pra entender? Não dá. Tem alguma associação sangue doce com gripe? Não dá. Talvez não. Então, mas daí, dá 2 dias eu fico gripada. Mas daí eu já começo a fazer
tentar melhorar a minha imunidade, começar a trabalhar sobre isso. E eu queria te perguntar se quando a gente trabalha no BioFlow, também entra essa questão dessas observações, sabe, meio malucas, meio pontuais, não só como práticas, sabe? Entra, mas é um trabalho que o que você tem é assim, você tem uma consciência do teu corpo. Então você já sente, e eu empatizo com isso, porque antes de ontem eu falei assim, nossa, tô sentindo que eu vou gripar. Como assim você tá sentindo? Porque o corpo, ele vai dando sinais. Sim. Né? E se a gente tá atento ao que o nosso corpo fala, né? E tem um livro super famoso, né? O Corpo Fala. Mas é mais ou menos aquilo, assim, como a gente se coloca, como a gente percebe o nosso corpo, fala, aqui tá, né, isso, minha imunidade tá baixando. Será que eu preciso, né, fazer um shotzinho de própolis, cúrcuma? Que é muito bom, inclusive. Limão e tomar pra, né, dormir bem. Porque, na verdade, a consciência, né, corporal e a inteligência emocional, ela não é uma coisa, né? Sim. Ela é uma composição de coisas. Não adianta eu estar, nossa, eu tô super consciente da minha respiração. Sei quando eu inalo, quando exalo. Tá, mas eu não durmo bem, né? Eu não tenho uma alimentação adequada, não pratico exercícios, eu não faço uma suplementação. Então, esse processo de autoconsciência, junto com toda uma composição de se nutrir físico-emocional, ela é essencial. Sim. É uma tríade. Uma pirâmide de sustentação, né? Porque é essa autoobservação, é o nutrir de alimentação, é o nutrir de exercício, de deixar as coisas, né, acontecerem no nosso corpo e cuidado emocional, né? Sim. Eu acho que quando a gente passa a olhar também pro nosso emocional, não só o tô triste, tô feliz, mas tal coisa tá me incomodando, a minha relação tal, né, as coisas em paralelos, porque a gente não sente uma coisa por vez. Não. A gente sente trocentas coisas por vez. E assim, é muito difícil a gente segmentar e como você falou no começo, dar nome, né? Dar nome às coisas. E é muito complicado fazer isso. Mas é por isso que a gente aprendeu a nomear assim, tô feliz, tô triste, tô com raiva, tô com medo. 4 emoções básicas, ou algumas mais, assim, divertidamente. Quem nunca assistiu o filme, né? Adoro. São lá, né, aqueles, a inveja, o medo, o nojo, a raiva, mas isso são camadas, né? Existe um exercício dentro do BioFlow, e a roda das emoções, que é da Gloria Wilcox, que a gente usa muito, que tem um leque de emoções que são camadas. Então, o medo, ela tem algumas vertentes do medo. A raiva também, né? E são emoções completamente diferentes. Então, aprender não é assim, tive uma reação, eu tô com isso. Não é isso, pode ser isso, mais aquilo, mais um processo do meu roteiro de nascimento, onde eu tive um trauma que eu não né, óbvio, quando criança a gente não sabe lidar com os nossos traumas, Sim. A gente acumula, vira memória celular e depois a gente tem um padrão repetitivo quando a gente vivencia algo parecido com aquilo. Né? Então, por isso que o trabalho do adulto é cuidar também da criança interior. E cuidar da criança, o que é? É ter essa análise, essa autopercepção, olhar para dentro, né? Deixar de olhar para fora, de tudo, os afazeres, o externo, e deixa eu ver o que eu tô sentindo. Sim. Então, dentro dessa roda das emoções, a gente aprende que talvez isso não seja medo, talvez seja frustração, talvez seja né? Uma outra emoção que eu aprendo a nomear. Legal. E o externo interfere assim, no sentido da emoção? Eu vou fazer um contraponto para onde a gente está aqui agora. Porque essa sala ela é agitada, né? Essa sala tem muita informação, ela é agitada, o estúdio que a gente está aqui agora. E aí, o exercício que você fez no início, até agora eu tô em plenitude aqui, eu tô assim... Dá nem pra ver mais o que vai e volta. Acho que eu fui para outro lugar aqui e voltei mesmo. E é tão simples respirar, e como você falou, permitir o ar entrar e sair, e permitir entender o seu estado corporal, que aí você só muda aqui, né? Mas o que você falou é perfeito, Mar, perfeito, porque é como a gente lida com o nosso caos interno. Né? A sala, ela tem isso, ela é cor, ela tem agitação, ela é vibrante. E
assim, o mundo não vai parar pra eu Não. conseguir lidar com o meu Nossa, caos o mundo não interno. vai parar pra Não nada. vai parar. Né? A gente mora em São Paulo, gente. A gente não Quer sai melhor daqui e vai exemplo? pra praia, né? A gente vai sair daqui e vai pegar um trânsito das 6h30. Não. Né? Então, como é que a gente lida com o nosso caos interno e sabendo que o mundo gira? A própria sessão Bioflow, né? A Bioflow tem 2 vertentes. Sessões presenciais que são de respiração, onde é o ajuste do fluxo da respiração, na inalação e exalação de uma forma fluida e conectada. Né? Agora a gente está respirando dentro da nossa zona de conforto. Né? Então é sair um pouquinho da zona de conforto e ir para uma zona de desafio, né, que não é o desconforto, mas muitas vezes até gera um certo desconforto, mas não é luta, não é uma zona de luta. E quando a gente faz esse processo, muitas vezes você está num espaço terapêutico, mas dentro de São Paulo. Então, é o carro passando, é a pessoa agitada na outra sala, é sei lá, às vezes uma goteira, não, mas eu não estou conseguindo entrar no meu processo. Mas isso diz sobre você, né? Exato. Silencia. Eu tenho 2 filhos, gente. Às vezes fazer uma meditação, né? Uma sessão de respiração, ou eu mesma... Deixa eu silenciar. Você fala, gente, eu tenho que me esconder no banheiro. Quem é a mãe que nunca se escondeu no banheiro? Quem nunca que se escondeu no banheiro Pera, gente, eu só preciso ficar quieta, silenciar. Então, é esse exercício, né? Dentro do Perfeito. caos, como que eu me silencio. E esse gancho é super importante pra gente. A gente está falando de materialização, de como conquistar, trazer o sonho. E a gente sabe que a nossa jornada não é linear, né? Temos picos. Sim. Né? E esse caos interno, às vezes vai ter alguns ganchos puxados pelo externo, como você comentou, né? Sim. Pelo caos que você está vivenciando lá fora, vai tocar em pontos de trabalho interno, né? E como que o Bioflow trata isso, além da respiração? Porque agora, para mim, foi muito prático eu voltar pro meu eixo. E aí, no dia a dia, para as pessoas conseguirem fazer isso, já que está com uma carga pesada, uma rotina intensa ali, como é que ela pode fazer isso de uma forma prática? O primeiro ponto é você conseguir identificar onde que você está dentro de um estágio, tá? E aí eu vou trazer uma parte bem teórica mais rápida da curva Bioflow. Eu sou uma pessoa que tendo a lidar com as minhas emoções de uma forma congelada, ou eu me identifico diante das minhas emoções? Quando eu sou fechado no trânsito, qual que é a minha reação? Eu paraliso ou eu abro a janela, eu grito, eu quero sair atrás da pessoa, buzino, eu me identifico. Acho que o exemplo do trânsito é sempre muito feliz, assim. Pessoas que são congeladas emocionalmente, elas não têm consciência do que sentem. Elas não sabem, de fato, nomear. Né? Então, logo, ela não sente nada. Ela tende a ter atitudes mais mecânicas. Né? Reações mais mecânicas, respiração mais mecânica. E do outro ponto, pessoas que são identificadas emocionalmente, elas de fato grudam na emoção. A pessoa vira emoção, ela não consegue se distanciar emocionalmente. O convite dentro desse caos que a gente vive e tudo, e dessa forma fluida opa, isso não sou eu não sou, sei lá, a raiva do trânsito. Eu sou a raiva, ela existe dentro de mim. Ela aconteceu, né? Aconteceu, e como eu me distancio dela, eu sinto e observo. Acho que a frase seria, eu sinto e observo a minha emoção. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esses 2 pontos que você colocou, a pessoa congelada e a pessoa reativa, são formas desequilibradas? Não. Isso é a nossa natureza humana. Camila, você é identificada ou você é congelada? Eu sou fluida nesse sentido. Muitas vezes, né? Eu me congelo dentro de uma emoção e muitas vezes eu acabo me identificando. E o processo é ir pro equilíbrio, né? A conexão. Eu perguntei isso porque, assim, por exemplo, num caso de uma fechada no trânsito, como você colocou, eu sei que não adianta nada eu gritar, espernear, buzinar. Tipo, aconteceu já. O cara vai fazer o quê? Ai, tá bom, tá, tchau. Então, assim, isso é um congelamento do tipo... Fiquei com raiva, frustração de ter acontecido isso, o nervosismo de ter entrado, poderia ter batido o carro, enfim. N coisas. Aí eu congelo isso porque eu entendi que não vale a pena. Não, mas aí o que você faz, acho que o teu exemplo é assim, não é nem que você congela.
você deixou porque isso não te afetou. Quando você me descreve, isso não te afetou. Entendi. Ah, passou, ele fechou, beleza, paciência, vida que segue. Até me deu uma raivinha, mas isso não me dominou. Você grita internamente, ou então você fala dentro do carro com o vidro fechado, puta merda. Isso, é isso. Mas você tá no estado de consciência. Isso não tomou uma proporção a ponto de você ir para cima, né? E fechar. Ah, então vou lá, vou me vingar, vou fechar também. Ou ignorar. Ou acumular Entendi. e ruminar. Entendi. Né? Eu acho que o exercício é não ficar ruminando frustrações, perdas, medos e nem se identificar diante disso. Ser tomado, né? Porque o ruminar é isso, vai ficar... Você vai ficar... E teu corpo... E quando a gente fala, olha como é, né? Eu já falo... Fechando. E eu já faço o movimento. E o ruminar vem aqui, né? Ou aqui, na garganta. Você ficar com aquele nó na garganta e que não sai, né? Falar o famoso engolir sapo. Sim, é o isso. nó na garganta de você não poder falar, não poder expor. Eu acho engraçado que, às vezes, assim, acontece alguma coisa no meu dia que me deixou irritada, ou deixou muito feliz, ou, sei lá, aconteceu alguma coisa muito marcante, e eu falo, não, quando eu chegar em casa eu vou contar pra minha mãe isso. Aí, quando eu cheguei, eu já nem lembro mais daquilo. Porque é isso, né? Tipo, foi marcante pra mim naquele momento, mas fluiu. Fluiu, passou. Fluiu, Exato. passou. Né? Do tipo, ai, o porteiro falou tal coisa pra mim. Se eu tivesse ruminando aquilo, ia chegar assim, ó. Tá rosnando, né? Contando o negócio. Mas vamos falar de Vamos falar de um cenário mais profundo, mas talvez que toque em dores profundas das pessoas. Adoro. E sensível, né? Então, se a gente está falando de congelamentos de emoções, da onde a pessoa se sente paralisada, traumatizada, não consegue avançar, a gente pode dizer o seguinte, que ela teve algum trauma de infância, que ela teve algum trauma que afetou, ou na vida adulta, né? Que afetou teve um corte, um rompimento ali que ela não consegue mais acessar e passar daquele limite? Sim, sim. Dentro do próprio protocolo, né, que eu trabalho, a gente estuda que os principais traumas se dão do 0 aos 3 anos. Por quê? É onde a criança ainda não está com o cérebro formado, né? O límbico dele, que é onde ele consegue lidar de forma consciente com as emoções. Porque hoje, se a gente chegar e alguém frustrar a gente tem consciência de falar, ó, eu me sinto, né, ferida quando você fala comigo dessa forma. Eu gostaria que você não falasse. A gente consegue impor limites. A criança não consegue impor limites. Mal fala até exato. anos, né? E eu que tenho um de 6 e um de 10, eu falo, gente, inevitavelmente, e mães, não se culpem, inevitavelmente, nós, de alguma forma, por melhor que nós somos, a gente, em algum momento, traumatizou as nossas crianças. Né? Nós tivemos traumas de infância e que formaram e bloquearam algumas coisas nossas, né? Então, a mulher, quando a gente fala da própria curva BioFlow, de identificação, congelamento, a gente foi criada, né? E isso vem mudando, graças à evolução da humanidade, para ser a princesinha, a boazinha, né? Para ficar lá princesa. O homem não chora. O homem tem que ser forte. O homem tem que, né, ir para a luta. E o que causou isso? Grande parte dos homens tendem a ser congelados emocionalmente, porque eles não sabem falar das emoções, né? Eles bloquearam, traumas ficaram na caixinha. Fica na caixinha do trauma, essa caixinha não abre e ninguém tem acesso, inclusive, né? E a mulher, ela até olha no detalhe, no cuidado, ela consegue até nomear um pouco o que sente, mas ela não consegue nomear de uma forma responsável, de uma forma saudável, responsável emocionalmente falando, né? Então, esses traumas, quando se trabalha no próprio processo, a gente acessa a criança interior, né? Desde o roteiro de nascimento, para entender qual foi o trauma, o que isso pode ser que te impactou. Então, vem clientes e falam assim, eu quero trabalhar minha procrastinação. Procrastinação é uma camada, né? Ela não deixa de ser importante, mas por que tem esse processo de procrastinação? Existe lá uma criança que foi tolhida, que tem um processo de insegurança, né? Que nunca é bom o suficiente. Então, como ela acha que isso não é bom o suficiente, ela procrastina? Ou ela faz várias vezes, né? E assim, nossa, eu tenho que fazer de novo. Não, vou desenhar porque não tá bom, não foi bom o suficiente. E aí ela se torna uma profissional autoexigente, com uma carga absurda.
Então, autocarga, né? uma autocarga. Tem a pressão externa, claro. mas a autocarga, eu acho que é o maior peso que a gente tem, né? Eu posso falar, é legal, a gente sempre tem experiências, né, próprias. Eu fui criada para ser juíza. Né? Meu pai não queria nada menos que a pessoa fosse juíza. Pai, não rolou, mas tá tudo bem. Estou feliz, né? E dentro disso foi um processo de perfeição que ele queria assim, não, você precisa ser forte porque o mundo vai te engolir, homens são maus e você precisa ser muito melhor do que todos os homens da Terra. Opa, tá bom, vou tentar esse lance aí. E uma carga de um processo de perfeição que chegou um tempo, e meu marido sempre conta essa história para quem começa a nos conhecer, que eu era tão exigente que sair comigo para tomar uma média, a gente que é de São Paulo fala média, né? Eu quero uma média clara. E eu tomava leite na época, eu queria uma média clara. Eu pedi para trocar uma vez, 3 vezes, porque não chegou na cor que eu queria. Ele fala, não chegou no meu Pantone. Se não tivesse no Pantone da Camila, o negócio não ia acontecer. Então, só que isso fica pesado, né? Mas e não fica realmente o peso. Tem muita gente assim, né? Tem. E não é o peso só pra mim. É o peso pro outro, peso pro ambiente. Às vezes fala, gente, só queria tomar um café em paz. Exato. E não rola, né? Então, esse processo de olhar para o que traumatizou, ou as cargas externas que foram colocadas, às vezes é isso, numa criança, né, um adulto, um adolescente que está lá num processo de querer se reencontrar, sem a carga, né? Ou a hierarquia, porque eu não fui, agora eu quero que meus filhos sejam. Porque isso existe até hoje, muito, né? Até hoje. Isso gera trauma. Então, trouxe um trauma até, entre aspas, fácil de lidar. Comum, talvez. Comum. Eu tô pensando também no oposto disso, né? A pessoa aceitar qualquer coisa. Né? Sim, do tipo, qualquer permissivo. coisa vale, qualquer coisa funciona. Aí a gente pode olhar para relacionamento, para trabalho que, sei lá, recebe pouco, que tá infeliz. Aí gera essa frustração e essa infelicidade de eu queria mais, mas eu acho que eu não mereço mais, né? O eu não mereço é uma das dores muito grande, né? O trauma da insegurança, do eu não mereço, né? O outro consegue melhor do que eu. Isso são processos de insegurança. Vem da insegurança. E também você começou a comentar assim sobre quando a pessoa corta aquele elo criativo da criança, né? Que ela está experimentando, que ela está começando a entender os materiais, se permitindo ousar. Aí vem os pais cortam, a sociedade, ou a escolinha, seja lá o que for, né? E aí o que acontece? Hoje a gente está aqui querendo trabalhar sonhos, querendo manifestar sonhos. E aí a gente tem essa barreira, esse bloqueio. Entrar em contato com os desejos e vontades, que isso também é um bloqueio. Sim. A pessoa não sabe nem sonhar mais, Camila. Tipo, o que a gente tem percebido, que tem chegado pra gente, é assim, o que você quer? Não sei, meu chefe que fala, ele que manda, meu pai que diz. Uma pessoa de 40 anos, meu pai que diz, pelo amor de Deus, o que é isso que tá acontecendo com a sociedade? Isso é muito interessante, porque ontem eu tive um papo com uma pessoa que depois ela vai ouvir, ela vai saber. E ela tem 43 anos e muitas vezes ela tá num processo de tipo, ela transicionou, tá querendo transicionar a carreira, saiu de uma empresa corporativa, hardcore, meta e tal, mas é uma pessoa que tem uma criatividade, um intuitivo, um trabalho com amor que não combina com planilha Excel, assim, at all. Passa mal. Tava lá. E aí vem uma carga do marido, que o marido dela não me ouça, mas não vou mandar pra ele, do tipo, não, mas você tem que fazer isso, você tem que. Tem que. Você não tem que nada. Tem que. Tem que dói, né? Você tem que. Não, a pessoa só tem que te apoiar no que você quer. Seja, sei lá, abrir um estúdio, né, de pintura a virar CEO de uma empresa. Então, o primeiro processo, acho que do resgate da própria autoestima dentro desses traumas é a gente saber o básico. Que parece fácil, mas não é, né? O que eu quero e o que eu não quero. Isso. O que vibra o meu coração, o que está ligado ao meu propósito de vida e o que não vibra o meu coração. Nossa, isso é muito difícil. Tem uma adolescente em casa e nesse momento de tipo, o que você quer ser quando crescer, o que você vai fazer de faculdade? Cara, isso é muito difícil você se reconhecer e reconhecer. É o que a gente estava falando antes, né? Colocar nome nas coisas. O
que vibra meu coração, o que eu gosto, o que eu não gosto. É muito difícil a gente separar isso. E fora essa carga, né? Por que o adolescente já tem que saber, gente? Já tem que saber pra quê, Nossa, né? eu mudei, eu transicionei minha carreira. Eu 75 vezes daqui. Eu vou fazer 39 mês que vem. E aí você fala assim, tá, eu fui por um tempo, né? Eu estive em relações públicas e depois eu vi que tá, mas é só isso que eu quero. Adoro gente, eu continuo... Relações públicas, eu continuo me relacionando com pessoas. Mas o trabalho que eu exercia mudou. Isso. E aí tá tudo bem. E isso mudou faz 4 anos. E você fala, gente, é isso. Eu trabalhava em empresa, agência, não sei o quê. Não quero um trabalho mais fluido. Hoje eu trabalho descalça. Isso. De vez em quando eu ponho um saltinho só para fazer uma graça. Mas eu trabalho com um propósito, né? Conectando pessoas, guiando pessoas, ajudando na transformação. Então, esse processo, ele se dá quando a gente começa o mergulho, né? Do autoconhecimento. Sim. Então, foi toda uma processão de 500 anos, né? Para olhar e para conseguir falar assim, não, eu não quero trabalhar em empresas corporativas, eu quero ter uma qualidade de vida com os meus filhos, de poder almoçar e tomar café, eu não quero... Então, começar... E é listar mesmo, Isso. sabe? Escrita é meditativo mesmo, chegar e começar a listar e falar, legal, dentro disso, quais são... E óbvio, né? Quais são o que você quer e não quer dentro do que você pode fazer, né? Quem dera todo mundo tivesse a possibilidade, nós todos tivéssemos a possibilidade de falar, eu vou largar tudo e vou ficar na praia. Viver de herança. Não rolou, né? Então, mas se não isso, como que a gente pode transformar dentro das nossas potencialidades? Porque foi o que eu falei pra essa pessoa. É engraçado não poder falar o nome dela, mas como eu não pedi licença poética, então eu não vou falar. Você poder falar assim, isso vibra o meu coração, e você não anular o talento, né? Porque me coloca, eu que adoro me comunicar, adoro falar, adoro conectar pessoas para trabalhar numa planilha Excel. Eu até posso fazer, mas eu não vou fazer como alguém que é técnico, e vai anular o meu talento. Sim, perfeito. A gente se permite, muitas vezes, estar em lugares que não nos cabem. Exato. E é a dificuldade de falar não, que você comentou, né? Eu não sei dar limites, eu não sei falar não pro outro, eu não sei falar, aqui não me cabe, aqui eu não quero, isso aqui não faz não pra parte. mim mesmo, né? Você saber falar não pra você mesmo, do tipo, apareceu essa oportunidade. Tá, mas isso daqui não me serve. Não, tô em outra vibe. Eu quero trabalhar descalço. Eu quero ir pra praia, eu quero pôr um salto hoje, eu quero pôr um batom vermelho. E daí, foda-se, né? Ser você, eu acho que falta isso, né? Você se permitir ser você na sua verdade, com a sua expressão, que é o que a gente estava falando nos outros episódios, né? Mas eu acho que o nutrir que você traz também aqui nessa experiência é eu permitir sentir esses incômodos, saber onde estão essas travas, né? Nomeá-las. Sim, lindo. Pra buscar a cura para isso, né? Sim. Para eu dar o próximo passo. Senão eu não vou conseguir avançar, né? Exato. E o processo de cura eu até chamo de autenticidade, sabe? De se tornar real até nas tuas imperfeições. Que palavra maravilhosa. Ai, viu? É tão gostoso isso, né? Quando vem um inspiracional. Porque a autenticidade é você, inclusive, ser autêntico com os teus erros, com as tuas imperfeições. Sim. É rir de si, né? Você vai errar e falar, nossa, gente, desculpa, eu errei. E deixar leve. Isso. Né? Porque às vezes quando a gente fala, né, a palavra cura, as pessoas pensam numa coisa mais, né? Muito distante. Transacional. Transacional não. Ai, quando você evolui. Transcendental. É essa isso, palavra. E não é transcendental. Não é. A cura tá aqui agora. A cura tá, às vezes, em conhecer e conectar com pessoas que falam a mesma língua que você, sabe? Então, enquanto você tava falando, eu tava pensando em uma outra coisa, né? Por exemplo, no caso dessa pessoa que você tava falando, que ela é 100%... mentira. Ela trabalha de uma forma mais racional, caixinha, e ela é uma pessoa super criativa. E, sei lá, ela pode ter filho ou não, né? Ela pode estar num momento que ela precisa do dinheiro desse trabalho, desse serviço dela, e ela não consegue fazer essa transição, né? Virar totalmente a chavinha. Então, eu acho que você começar a adicionar coisas na sua vida e na sua rotina que dê vazão para esse lado criativo, ou ao contrário, né? Você trabalha numa coisa criativa e precisa ter uma coisa mais racional, você ter
E começando a equilibrar isso, né? Se você depende de X por causa de dinheiro, por exemplo, você equilibrando a sua vida, a sua rotina com outras coisas, para você ter uma satisfação pessoal, para você ter um equilíbrio interno, né? Você ter o seu emocional mais equilibrado, você dá vazão a uma parte sua que precisa fluir, não você travar, né? Não, o que você falou é perfeito. É nutrir, né, de outras coisas. Para você conseguir ir manejando. Porque é isso, tem hora que é possível. Qual é o menor e o melhor passo que eu posso dar dentro da minha... atalhos? Pergunta aqui. Né? E como, né? E como existe. Então, qual é o menor e o melhor passo que eu posso dar para ir ao encontro do meu propósito de vida, o que vibra meu coração, de poder, né, escolher o que eu quero. Quem dera eu aposentar trabalhando só com Bioflow, tá lindo, seria lindo, né? Na praia, eu atendo agora só na praia de segunda, terça e quarta. Quintas e sextas eu descanso, né? Mas esse é um processo que ele é com cuidado, com consciência, né? E às vezes a gente é fluido, né? O que você falou, nada é estático. Porque o estático, quando a gente pensa no coração, né? O estático tá morto, né? A vida, ela é fluida. Então, tem hora que você vai estar lá em cima e tem hora que... Só que dentro desse processo de consciência, você não tem uma queda profunda, né? A dor, você vai continuar sentindo. Então, teve uma vez uma cliente que falou assim, então, dentro desse processo, eu vou deixar de sentir medo? Não, meu bem. Não, muito pelo contrário. Você vai sentir medo. Né? O medo, ele é bem manejado, bem conduzido, ele é um fator propulsor para a mudança, para você impor limites. O medo, ele é uma energia de cautela. Né? Diante do medo, você não vai saltar de uma cachoeira, né, sem saber se tem pedra, se não tem, se é fundo. Você vai, deixa eu analisar aqui o que tem. E a raiva não, a raiva você vai, você age, você muda, você organiza. Bem direcionada, né? Bem direcionada, sempre. Quando bem direcionada e com consciência. Né? Porque a raiva mal direcionada, mal conduzida, a gente já sabe, é isso. E se guarda, explode, né? E se guarda, você implode. Né? O explode saiu. Você implode. E quando você implode, a gente sabe que o nosso corpo... ele se manifesta, né? Isso. Então, as principais doenças autoimunes, né, estão ligadas a fatores... A medicina já vem falando muito sobre isso. Tá tudo ligado a fator emocional. Tudo começa no emocional. E aí ela vai, né? Se você não dá vazão àquilo, se você não acolhe... vai soltando, né? A gente entra no modo automático, né? E deixa a vida seguir e não tá prestando atenção nos sinais. Só pensa quando pifa. Vai no médico, faz aquele check-up ruim. Só quando... E muitas vezes, né? Vai no médico quando pifa, né? Apareceu alguma coisa. Ih, deu um negócio. Ih, apareceu uma, né? Exato. A gente fala que quando... no trabalho energético que a gente faz como terapeuta, só vai procurar ajuda quando você já precisa amputar, né? Quando já tá, assim, no último caso. Exato. Então, quando você tem que fazer essa manutenção, essa nutrição de se alimentar melhor, de fazer um exercício físico, de olhar pro seu emocional, de fazer uma terapia que seja psicólogo, sabe? Qualquer tipo de terapia. Uma corrida, uma caminhada. Mas assim, você cuidar disso, entendeu? Não deixar de lado, né? Não largar e não... Cara, é se observar, é se olhar, é se sentir, é o que você tava falando, né? De 5 minutinhos do seu dia. A gente fez aqui em 3 segundos. Não, 3 foi. minutos. Eu falei, eu vou tratar de ser rápida pra não, né? Pra não assustar as meninas. Mas quanto mais tempo a gente interiorizar, melhor Perfeito. né? Não, e é essencial. É que a Má falou, nossa, fiquei centrada, fiquei pronta, entendeu? Porque assim, você pode fazer isso antes de você começar o seu trabalho. Sim. Você vai pra almoçar, quando você voltar, você se coloca de novo. Ou então você vai entrar numa reunião. É isso que eu indico. Você tá falando exatamente o que eu falo pros meus clientes. Eu falo, gente, é a hora que acorda, colocando uma intenção pro teu dia. Faz algumas respirações. A gente tem o exercício das 20 conectadas. Então, se conecta, observa a tua respiração com intenção. Qual a intenção? Pode ser que tudo que você intencionou pro seu dia, nada aconteceu. Afinal, né, não temos o controle. Mas ainda assim, finaliza, agradece. Vai pra uma reunião que sabe que é estressante. Entra. É isso. A gente percebe por um segundo que a gente parou para respirar, a gente fica mais centrado. Consegue olhar, volta pro eixo. E continua nesse processo E com a criança, né? E a gente trouxe... E eu até no final tenho 2 livros para indicar.
E com a criança é a mesma coisa. As nossas crianças, elas têm que aprender primeiro no caminho é muito engraçado, que o universo vai te dando insights, né? Eu vim no caminho e aí eu passei na escola espaço pensar. Eu falei, gente, não. Espaço pensar podia ser espaço sentir. Porque a criança, ela precisa também aprender a sentir, a nomear. A escola, o ensino moderno deixou muito isso de lado. Deixou. Tá voltando. Devagarinho, Que né? bom. Tem escolas que já tem, né? Sim. Construtivistas. Já tem, principalmente as construtivistas, tem um espaço de inteligência emocional, de meditação, de mindfulness. Então, é um processo que Yoga. você fala, yoga, então é um olhar pra dentro. Legal. Né? Porque o pensar tá aqui, o cabeção continua pensando, né? Os Minha macacos gente. jogadores. E a gente tem que sair, olhar e saber, né, nomear. Então, é Por engraçado. isso que tem um monte de adulto trelelé das ideias. Que tá perdendo, né? Que tá no Desconectou, estresse. E essa história do próprio gerenciar. Tem que gerenciar estresse. Não, o estresse não tem que ser gerenciado. A gente não nasceu para ficar gerenciando o estresse. A gente nasceu para eliminar o estresse. Né? Ter picos de estresse, isso é natural. Mas ficar gerenciando o tempo inteiro, manejando o estresse... Que horas que eu vou poder, né? Quanto o relógio apita, né? Nossa, você está muito estressado. Você fala, ai, calma. Pronto, posso me estressar de novo Exato. agora. Agora eu já gerenciei esse estresse. Volta aqui de novo. Então, é o processo mais amoroso, né? A consciência, a inteligência emocional de responsabilidade para você acolher, nomear de forma amorosa, né? E conseguir conduzir e manejar as tuas emoções. Perfeito. Perfeito, Agora eu quero meu saber Deus. quais livros você quer indicar pra gente. Eu trouxe 2, né? Ixi, ela trouxe. Olha, Eu sou uma gente. pessoa didática. Eu trouxe várias coisas que eu não usei. Mas um deles é o próprio Inteligência Emocional BioFlow. Maravilhoso. Esse livro foi escrito pela Fanny e participação do Walter Costa, que é o diretor do Instituto BioFlow, né? E ele fala, eu falei para eles, eu já brinquei, que aqui fala, né? Inteligência emocional, um caminho de transformação e redução do estresse. Eu falei, gente, tá errado aqui. Não deveria ser redução, é eliminação do estresse. Mas aqui fala um pouquinho de como a gente, né? Quem nunca se calou quando devia ter falado com raiva demais, né? Ou quem nunca perdeu a oportunidade por esperar ou ser impulsivo. Então, tem, né, exatamente o que a gente falou, um pouquinho sobre como a gente cria uma responsabilidade emocional, para de projetar no outro e tem uma auto, né? E a gente está falando sobre o tema nutrição, como a gente consegue se nutrir do nosso eu, da nossa criança interior, acolhendo de forma amorosa para se tornar um adulto saudável. Perfeito. Maravilha. Perfeito. E o outro? E o outro, né, pra quem tem filhos, irmão, sobrinho, e eu adoro esse livro da Tônia Casarim, que Tenho Monstros na Barriga. E ela começa a falar exatamente das emoções. Mostra pro pessoal. Da raiva, do medo. Adorei. Esse livro é muito gostoso. Eu fiz até um reel, sei lá, um videozinho, gravando dele no meu Legal. Instagram. E lendo esse livro, porque ele fala assim, tá tudo bem sentir o medo, né? Como que a gente faz amizade com os nossos monstros e muitas vezes, ao invés dele tomar uma proporção e um tamanho enorme, a gente diminui, deixa ele aqui de lado, né? E trabalha com ele, e né? pega, né? E assim, tá bom, o medo tá aqui, mas a coragem vem junto, sabe? Maravilhoso. Então eu faço amizade com... São 2 livros que eu acho que eu falo que eles andam em conjunto comigo, assim. Maravilha. Do processo. Nossa, fechamos com chave de ouro esse episódio. Também tá cheio de chaves. Cheio. Chave de ouro, cheio de chaves. Camila, muito obrigada pela presença, pelo seu conteúdo, sua parte terapêutica. Engrandecendo aqui o Benzadeus, Nossa, a atriz do enriquecendo sucesso. muito, cara. Cada episódio aqui tá sendo uma aula, que viu? bom. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada a vocês. Foi um prazer e tô à disposição quando vocês quiserem novamente. Vamos fazer mais. Agora que já foi a primeira, agora só agora já vai. é. Vamos trazer toda a casa do Horto aqui. Arrasou. Podia mundo ser uma junto? roda, hein? Uma roda de Uma conversa. roda de conversa na casa do outro. 5 horas de episódio. Maravilhoso. 5 Muito horas. bom. Maravilha. Então, muito obrigada. Obrigada, Benzadeus, as gente. portas Obrigada, Cá. abertas. Gente, muito obrigada. Beijo pra vocês. Até o próximo episódio. Fiquem ligados. Valeu.